Oi, meu nome é Douglas e esse é o Explica Tudo. Hoje vamos te mostrar alguns dos prejuízos que a pornografia pode trazer para a sua vida. Antes de tudo, queremos deixar claro que não estamos falando de masturbação, já que, segundo especialistas, esse é um hábito saudável para o corpo humano. O problema está no conteúdo que é criado para isso. Frequentemente assistimos a casos de pessoas viciadas em álcool e drogas, mas nem paramos para pensar que existem outros tipos de vícios. A pornografia, inclusive, pode se tornar um deles. Acontece que o pornô libera no nosso cérebro uma descarga enorme de uma substância chamada dopamina, que é responsável por proporcionar prazer, felicidade e excitação. No entanto, os receptores de dopamina tendem a perder a sensibilidade com o tempo, ou seja, quanto mais você consome, mais você precisa consumir para obter o mesmo resultado. Diversos estudos já comprovaram que o pornô age no cérebro de maneira semelhante à cocaína e heroína. Essa hiperestimulação ocorre principalmente porque seu cérebro não é capaz de entender que aquilo que está acontecendo ali não é real. Ou seja, para ele você está se relacionando com incontáveis parceiras ou parceiros. Inclusive é por isso que muitas pessoas se sentem tristes depois da masturbação. Afinal, você não estava realmente em uma relação de verdade. Isso pode te assustar um pouco, eu sei. Também me assustou quando eu descobri. Mas tudo que estamos falando e falaremos aqui hoje já foi amplamente estudado e comprovado. Grandes pesquisadores como Gary Wilson e celebridades mundiais como Terry Crews abordam esse assunto há muitos anos. Aqui no Brasil isso ainda não é muito conversado, mas depois de uma rápida pesquisa no YouTube ou no Google por vício em pornografia, você pode encontrar tudo o que vamos te apresentar aqui hoje. Para tentar explicar de uma forma resumida, basicamente a descarga extrema de dopamina que acontece no seu cérebro ao assistir pornô faz ele querer uma quantidade cada vez maior. Quantidade essa que não pode ser encontrada em quase nenhuma outra atividade do seu dia. Sendo assim, para ter a mesma sensação de êxtase, você precisa consumir ainda mais pornô. Esse processo contínuo acaba causando um dano enorme ao nosso cérebro, ocasionando inúmeros problemas. Veremos alguns deles a seguir. De acordo com estudos recentes, o número de homens com menos de 40 anos que sofrem de disfunção erétil cresceu de 3% para 35% nos últimos anos. Um dos motivos apontados para tal fato é que, com o contínuo crescimento da internet, consumir conteúdo pornográfico ficou extremamente fácil e barato. Para se ter ideia, é basicamente como se um viciado tivesse diariamente a quantidade de cocaína que ele desejasse, totalmente de graça. Especialistas tentaram até mesmo prescrever Viagra para esses homens, mas não adiantou, já que o excesso de pornô causa danos psicológicos e não físicos. Além disso, esses jovens apresentam dificuldade não apenas na vida sexual, mas também para formar relações românticas, já que a principal fonte de educação sexual deles vem de um cenário completamente distorcido, que não representa a realidade. O principal motivo que leva os homens a procurar ajuda e parar de assistir pornô é a disfunção erétil, mas o vício também pode causar ejaculação precoce ou extrema dificuldade para ejacular. Apesar de ambos os sexos estarem suscetíveis a esse vício, a extrema maioria das pessoas viciadas, que talvez nem façam ideia disso, são homens, já que o conteúdo é amplamente produzido e consumido por nós. Isso faz com que muitos homens tenham dificuldade de se excitar com parceiras reais depois de certo tempo consumindo pornografia, já que, além de consumirem mais, homens e mulheres costumam se relacionar com o pornô de maneira diferente. Ou seja, quanto mais conteúdo é consumido, mais difícil fica para o sujeito se relacionar com parceiras reais, já que a relação soa bem menos atrativa do que o pornô. Afinal, como falamos antes, o cérebro não destoa a pornografia da realidade. E se o que você assiste no pornô não é o mesmo que você toca na vida real, te atrai muito menos. O problema é que muitos homens não fazem a menor ideia disso. Passam anos procurando as causas dos seus problemas, sejam eles de disfunção ou de personalidade, e nunca cogitaram ser a pornografia a culpada de grande parte deles. Afinal, há alguns anos, desde a disseminação do acesso à internet, a pornografia tem sido o berço da educação sexual de inúmeros jovens, sendo seu consumo por vezes até estimulado. Agora imagina se ao entrar em um site pornô você se deparasse com uma quantidade enorme de conteúdo que trata a violência sexual como algo normal. Quem já acessou um site pornô sabe que é exatamente isso que acontece. É comum nesses sites você encontrar mulheres em situação de vulnerabilidade, onde em muitos vídeos elas estão apanhando e são expostas a coisas extremas e degradantes. Fora isso, não é incomum vídeos que incitam a pornografia infantil, zoofilia, abusos e incesto. Com o tempo, seu inconsciente começa a acreditar que aquilo é normal. Como já sabemos, a pornografia afeta as atividades cerebrais, o que pode fazer com que o usuário desenvolva problemas como depressão, ansiedade e irritabilidade. Além disso, também pode ocasionar falta de foco, memória ruim, fadiga, dificuldade de raciocínio e pensamentos confusos e repetitivos. Mas calma. Ao que se sabe, todos os danos causados pela pornografia são completamente irreversíveis. Depois de um determinado tempo sem assistir, a neuroplasticidade do seu cérebro permite que ele volte ao normal. Os usuários que largam a pornografia relatam diferença já no primeiro mês, onde se sentem mais dispostos e revigorados. No entanto, os primeiros dias podem ser extremamente difíceis.
O chamado reboot, que é o processo de adaptação sem pornografia, dura entre 3 e 5 meses, mas pode variar muito de pessoa para pessoa. Há muitos anos existem comunidades no Reddit com milhares de membros que aderiram ao que eles chamam de NoFap, o que muitos ainda acham que é apenas um meme. Esse é um assunto extremamente amplo, e para abordar todos os pontos que envolvem, precisaríamos de no mínimo uns 3 vídeos. Então recomendamos muito que, se você se interessou por esse assunto ou acha que pode ter esse problema ou conhece alguém que tem, pesquisa um pouco sobre isso, eu te garanto que não é perda de tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. E se puder, deixe sua opinião nos comentários também, seja ela positiva ou negativa, sempre lemos todas.